Bom, pessoal, hoje vamos começar mais uma aula e o assunto de hoje é máquinas de Turing com múltiplas fitas. Qual a ideia? A ideia é essa que está na figura. A máquina de Turing tem um estado único, porém ela tem mais de uma fita e cada fita tem uma cabeça de leitura para saber em que posição está. A fita de entrada é a que contém o seu string e a cabeça de leitura se posiciona para o início do string. Nas demais fitas, as demais fitas começam em branco. Então a posição da cabeça de entrada não importa. Ok? Então antes disso a gente vai ver um probleminha e resolver com a máquina de Turing que a gente já conhece. Que probleminha é esse? Bom, vamos resolver esse problema aqui. Reconhecer as sentenças sobre o alfabeto 0, 1, né, que tem a mesma quantidade de zeros e uns. Ora, como eu faço isso? Tem várias maneiras de fazer isso, o algoritmo que eu escolhi foi esse. Eu vou aqui, marcar o primeiro zero e voltar para o início. Saio procurando o primeiro 1, encontrei, troco por x e volto para o início. E aí saio procurando o primeiro zero e assim eu repito. Né? Então vamos implementar uma máquina de Turing que faça isso. Bom, tá aí a máquina de Turing que faz isso. Ela começa aqui, ela pula uns e x até encontrar o zero, que troca por x, e já começa a voltar. Como ela não pulou zero, ela só vai ter que pular 1 e x quando estiver voltando. Enquanto o branco, começa tudo de novo, dessa vez procurando 1 para trocar por x. E, ao conseguir, volta tudo e repete o ciclo. Até o quê? Até que, ao procurar um zero, ela não encontre mais zeros. Ela chega ao final e não encontre mais. Nesse caso, eu ainda não posso dizer que eu regressei, porque pode haver alguma ocorrência de 1 sobrando. Né? Podem sobrar uns. Então, eu volto tudo procurando se tem 1. Se não tiver nenhum, significa que eu só encontro x na volta. Então, eu posso ir para o estado final. Ok? Então, eu reconheci que tem zeros e uns. Em mesma quantidade. Quantos passos dá essa máquina de Turing? Ao reconhecer essa entrada aqui, né? Isso aqui é interessante. Bom, vamos dar uma olhada. Como é que eu vou fazer isso? Acho que eu tenho que desenhar, é melhor. Bom, vamos ver se eu consigo. Bom, o que vai acontecer aqui? A primeira coisa que vai acontecer é no estado que é zero, eu sair procurando o primeiro zero. Eu vou encontrar ele com um movimento e vou para a esquerda. Então eu vou dar um movimento. Vamos anotar aqui. Ficou grande. Finge que esse é 1. Tá? Aí eu vou para o estado Q1, volto tudo. Eu não vou precisar voltar tudo, porque ele já vai encontrar o branco. Então, se ele vai encontrar o branco, mais 1. E aí, o que vai acontecer? Ele no estado Q2, ele vai pular zeros e uns. Então, quantos que ele vai pular? Zeros e uns no estado Q2. N sobre 2, né? Zeros e x. Aí vai encontrar o primeiro 1. Vai dar mais um passo, vai voltar tudo, vai dar N sobre 2 mais passos para voltar tudo, aí vai encontrar um branco, mais 1. Tá? E aí vai repetir, vai para o segundo ciclo. O que vai acontecer no segundo ciclo? Ele vai ter que encontrar um x para depois encontrar o zero. Então vai dar 2 passos. Opa, tá difícil aqui, né? 2 passos. Depois disso, ele vai encontrar o x e vai voltar. Para voltar, ele vai dar... Não, esse aqui já estava contando, né? Ele vai dar 2 passos para voltar, ele já estava contando ali. Esse aqui era 1 para o
x e 1 para o 0. Esse aqui vai ser... Ele já vai andar para a esquerda, 1 para o x. Então, um só. Mas depois ele vai encontrar o branco para ir para a direita. Então, mais um. Tá bom. E aqui vai ter algo de n sobre 2 mais 1. E n sobre 2 mais 1 para voltar. N sobre 2 mais 1 para voltar. E depois vai ter 1 do branco. E assim vai, né? O que importa é que isso aqui, ó, que ele vai... Isso aqui, essa primeira parcela vai ser uma PG, né? Até n sobre 2. Então, é algo O de n ao quadrado. E essa parcela aqui é O de n, ela não vai contar nem essa aqui. Essa aqui é n mais 1, mais n mais 2, também é uma PG. Também vai ser algo de O de n ao quadrado. Então, em termos assintóticos, eu sei que o custo dessa máquina é O de n ao quadrado. Ótimo. Muito bem. Então, isso é para tentar mostrar o que vai acontecer se a gente for para a máquina de Turing com 2 fitas. Eu não devia ter feito isso, né? Vou simplesmente... como é que eu faço isso? Acho que agora eu consigo limpar tudo. Limpei. Então, vamos para a máquina de Turing com 2 fitas. Bom, eu acho que eu tenho que explicar isso. Então, antes de ir para a máquina de 2 fitas, eu faço essa pergunta aí, mas, na verdade, a ideia de um algoritmo desse tipo, que sempre soubesse a direção, é se eu pudesse otimizar ele. Vamos mostrar isso também. A ideia é se eu tivesse algo do tipo... Agora ele ficou preso lá, né? Tá bom. Tem que apertar aqui. Acho que agora vai. Se tivesse algo assim, ó, 0, 0, 1, 0, mas eu tivesse 1 aqui, tá, eu poderia, num caso de um algoritmo que fosse entrar outra coisa, algo assim, né? Então a ideia é que eu buscasse sempre o primeiro 0, aí saio buscando um mais perto. Aí eu já busco o primeiro 0 e já sei onde está um mais perto. Busco o primeiro 0, já sei para que lado que está um mais perto. Supor que eu soubesse de alguma maneira. Qual é a complexidade disso? Na verdade, para reconhecer o 0 n vezes e 1 n vezes, ou n sobre 2 vezes, eu ia ter que gastar aqui, ó, n sobre 2 para chegar aqui, n sobre 2 menos 1 para ir para lá, n sobre 2 menos 1 para ir para lá, n sobre 2 menos 1 para ir para lá, etc. N sobre 2 vezes, também é O de n ao quadrado. Então não facilita em nada. Em termos de complexidade assintótica, eu estou na mesma situação de levar O de n ao quadrado passos. Muito bem. Esquerda. Então, vamos ver agora com a máquina de Turing de 2 fitas. Qual a ideia dessa máquina de Turing? 2 fitas. A ideia é fazer um algoritmo diferente. Aí, aproveitar que tem 2 fitas, eu vou sair varrendo a primeira fita, e cada vez que eu encontrar com 0, eu escrevo um 0. Aí chega ao final da primeira fita, eu começo a voltar nela. Cada vez que eu encontro 1, eu tiro 0. Na verdade, a primeira fita vai ser subutilizada, que eu estou usando ela só para a leitura, não estou mudando ela. Eu vou até o final e volto. E a segunda fita também está sendo subutilizada, que eu estou usando ela apenas como uma pilha. Vê que eu acrescento os zeros e na volta eu retiro os zeros. Só que esse algoritmo é suficiente. E, obviamente, ele é linear, no tamanho da entrada. Eu vou gastar
N passos indo e N passos voltando. Vamos ver isso. Como é que funciona a máquina de Turing, então? Essa é a máquina de Turing, mas é melhor eu explicar ela através do exemplo. Então, o que quer dizer essas transições aqui? Ó? Na primeira fita eu encontro um zero e troco por zero. Quer dizer, mas eu só posso fazer essa transição se na primeira fita eu encontro zero e na segunda eu encontro um branco, que eu vou trocar por zero também. É o caso aqui, ó, na primeira fita tem um zero e na segunda, que eu vou usar como uma pilha, tem um branco que eu vou trocar por zero. E vou andar para a direita na primeira fita e para a direita na segunda. Então, vamos lá. Vamos fazer isso. Pronto, fizemos. E agora? Agora encontrei um na primeira fita e um branco na segunda fita. Como é que eu faço isso? Um na primeira fita e um branco na segunda fita. E a segunda fita, repara que fica parada, a setinha de ficar parada. Eu troco o branco com o branco, fica parada, e na primeira fita eu vou dar para a direita. Pronto. E agora volta a primeira regra, zero com branco. Vou escrever zero nas duas e andar para a direita. Agora, de novo, a regra do 1, que não escreve, fica parado na segunda fita. Agora eu vou encontrar um branco. Na primeira fita é porque eu vou começar a voltar. Então eu passo para o estado Q1 e vou para a esquerda, nas duas fitas. Agora, olha só. Cada vez que eu encontro um, eu vou tirar um zero da segunda fita. Encontrei um zero, eu ignoro. A segunda fita fica parada. Encontrei um 1, eu tiro. Encontrei um zero, eu ignoro. A segunda fita fica parada. Quando que eu reconheço? Eu não posso ter mais zeros, então a segunda fita tem que estar em branco. E eu já acabei de ler o primeiro. Repara que se eu tivesse mais uns do que zero, se eu tivesse mais zeros do que uns, eu ia chegar a uma situação que essa aqui estaria branco e essa aqui estaria zero. Então eu não iria para o estado final. Se, ao contrário, eu tivesse mais uns do que zeros, eu ia encontrar uma situação no estado Q1 também, onde na primeira fita eu teria um 1, mas na segunda eu teria um branco, que eu ia ficar preso no estado Q1 em qualquer caso. Nesse caso, não. Nesse caso, eu reconheço, eu consigo ir para o estado final. Pronto. Então, a sentença está reconhecida. Né? Obviamente, uma pergunta natural é: tudo que eu faço com uma máquina de Turing com múltiplas fitas, eu posso fazer com a máquina de Turing com uma fita só? Se sim, qual a dificuldade disso? Vamos ver. Bom, vamos tentar simular uma máquina de Turing de duas fitas usando uma fita só. Uma máquina de Turing de uma fita só. Tem duas maneiras de eu fazer isso. Uma maneira, vamos falar primeiro dessa daqui, é botar uma fita única, que cada caractere é uma quádrupla ordenada. Reparem, tem um caractere do alfabeto da fita, da primeira fita, uma outra track que só vai ter o branco ou a cabeça de leitura, e o alfabeto da segunda fita, outra track também só tem branco ou a cabeça de leitura. E eu posso percorrer aqui simulando. Outra maneira de fazer isso é botar a fita uma do lado da outra. Tá? Então eu vou andar aqui procurando a cabeça de leitura para fazer um movimento na primeira fita, depois vou andar procurando a cabeça de leitura para fazer um movimento na segunda fita, volto, e assim vai. Né? Para essa máquina aqui, a gente vai tentar mostrar a ideia, eu vou usar a primeira opção, que para essa máquina aí, em particular, parece um pouco mais fácil. Então vou fazer só para uma regra dela, porque cada regra dá muito trabalho. A gente tem 7 regras, a gente vai simular só essa primeira regra aqui. Como que a gente vai fazer isso? Usando essa ideia aqui. Vamos ver isso. Vamos então simular só essa regra aqui dessa máquina. Essa condição da fita, então, vai virar isso aqui. Vai ser representada dessa forma, a condição inicial. Ok? Ele vai pegar esse estado aqui e vai separar ele, porque a gente vai simular só essa regra aqui. E a máquina de Turing que a gente vai fazer é essa aqui. Vamos analisar o que ela faz. Bom, o que ela faz é o seguinte. Primeiro ela procura... Eu já sei que eu estou posicionado no início na cabeça de leitura da primeira fita. Então eu ando a cabeça de leitura e procuro zero, porque tem que ter o zero aqui. Eu vou confirmar até chegar ao final se eu encontro esse padrão mesmo. Zero depois da primeira cabeça de leitura e branco depois da segunda cabeça de leitura. Então cabeça de leitura zero. Pulo todo mundo, pulo dólar. Pulo todo mundo até encontrar a nova cabeça de leitura. E aí eu tenho que encontrar o branco. Então, quando eu chego aqui, nesse estado aqui, e encontro o branco,
eu já tenho certeza que eu encontrei o zero com branco, o zero na primeira fita e o branco na segunda. Então eu posso começar a substituir. Eu na segunda fita, eu vou trocar o branco por zero. Então o que eu faço? E vou andar para a direita. Então eu já troquei o branco, depois da cabeça de leitura, pela cabeça de leitura. Por quê? Porque a cabeça de leitura vai para a direita. Aí vou para a esquerda e vou encontrar o zero obrigatório. Vou encontrar a cabeça de leitura obrigatoriamente. Por quê? Aqui tinha uma cabeça de leitura antes. Eu escrevi uma outra agora. Então antes dela tinha uma cabeça de leitura que eu vou trocar por zero, andar para a esquerda, volto tudo, volto, pulo dólar, volto tudo até que eu outra cabeça de leitura. Por que não vou procurar pelo zero? Porque podem ter vários zeros. Então eu tenho que pular todos os zeros e encontrar a cabeça de leitura. Ah, encontrei? Troco a cabeça de leitura por zero e vou para a direita, que vai ter. Troco uma cabeça de leitura por zero, vou para a direita, onde vai ter um zero, que eu vou trocar pela cabeça de leitura. Aqui está meio invertido, né? Acho que a gente vai ter que fazer uma mágica aí. Então, pessoal, então agora está consertado. Vocês estão vendo aqui que se eu troquei a cabeça de leitura por zero, a direita dela está o zero. Fui para a direita dela está o zero, que eu vou trocar pela cabeça de leitura. E fico parado porque eu já estou na posição certa. Né? Ótimo. Isso aí foi para simular uma regra aqui. Só que isso aqui já está meio fácil, porque eu estou meio que tapeando vocês. Porque se fosse para a esquerda era mais complicado. Esse esquema aqui, mas vocês sabem fazer com certeza. E outro problema é o seguinte. Se eu tivesse escrevendo alguém no final da fita, ou seja, se eu estivesse procurando um branco aqui, ao final da primeira fita, escrevesse qualquer coisa, ou andasse para a direita mesmo escrevendo branco, eu ia ter que inserir alguém aqui entre o último elemento da primeira fita e o dólar. Então eu teria que fazer uma subrotina que leva todo mundo para a esquerda. Que vocês sabem fazer, né? A gente já fez uma coisa parecida. Então, isso aqui complicaria ao escrever no final à direita da primeira fita, mas é possível. Basta eu chegar aqui todo mundo para a esquerda. E a complexidade dessa operação, de chegar todo mundo para a esquerda, qual é? Depende de quantos elementos eu escrever na fita. Né? Se eu tiver F de N elementos escritos na fita, para chegar todo mundo para a esquerda, leva Fn. Né? Depende de quantos eu conseguir já escrevi na fita. E aqui nessa outra fita, o problema é o contrário. Né? O problema é quando eu escrevo à esquerda dela, quando eu tenho um overflow à esquerda. Nesse caso, eu também vou ter que inserir e chegar todo mundo para a direita. Né? Mas não foi o problema aqui, nessa regra que a gente simulou, isso não aconteceu. Então a ideia é isso, a gente tem mais ou menos essa quantidade de estados aí, 9 estados para cada regra. Né? Claro que se tiver que tratar uma inserção dessa, ou se tiver que andar para a esquerda, a quantidade aumenta. Mas é meio trabalhoso mesmo. Então, e o exercício para vocês, qual é? O exercício para vocês é o seguinte. Eu estou supondo que eu tenho uma entrada de tamanho N. Na minha máquina de Turing, tem uma máquina de Turing de 2 fitas. A máquina de Turing de 2 fitas recebe uma entrada de tamanho N, e ao receber uma entrada de tamanho N, ela reconhece a sentença em F de N passos. Se eu for simular ela com essa ideia que a gente apresentou aqui, com esse conjunto de estados para cada regra, quantos passos a máquina de Turing de uma fita que simula a máquina de Turing de 2 fitas vai dar? Porque é interessante, né? Se eu conseguir fazer, será que ele leva mais passos ou menos passos que aquela primeira que a gente mostrou? Aquela a gente viu que levava O de N ao quadrado. Essa de 2 fitas, que a gente viu há pouco, essa aqui, reconheci em O de N, mas ao ser simulada para um ano de uma fita, qual será o consumo de tempo? Esse é o exercício de vocês, ok? Então, pessoal, essa foi a nossa apresentação de máquinas de Turing com múltiplas fitas. Nós demos um exemplo de uma máquina de Turing
2 fitas e fizemos um exemplo de uma simulação de um pedaço dessa máquina. Os casos com mais fitas, 3, 4 fitas, qualquer quantidade finita de fitas, são totalmente análogos. Tá bom? Então é isso, pessoal. Até a próxima aula. Um abraço.